Quando ele diz claramente que não quer compromisso, mas segue te procurando, você já passou por isso? Um homem que se diz desinteressado, mas vive orbitando a sua vida. Ele alega que não está pronto para um relacionamento sério, mas constantemente se mantém ao seu redor, como se não conseguisse ficar longe. O que está acontecendo realmente? O que ele não te conta, mas está gritando no fundo da mente dele? Você sente aquela angústia crescente, o coração apertando cada vez que ele te afasta, mas logo depois volta, te procurando, te tocando, mantendo o vínculo emocional, mesmo quando diz que não quer nada além de uma conexão momentânea. A luta entre a razão e os sentimentos começa a te consumir. Mas eu vou te contar o que ninguém te disse. Existe uma explicação científica e psicológica para tudo isso. Carl Jung, um dos maiores pensadores sobre a psique humana, já havia previsto essa luta interna que se passa na mente dele. Algo muito profundo, muito primal, que não é nem sobre você, nem sobre ele. É sobre um conflito dentro dele. E isso, meus amigos, pode ser a chave para você recuperar o controle dessa situação. Veja, você já deve ter tentado várias vezes racionalizar a situação. Aquelas conversas onde você tenta convencê-lo de que está disposta a algo mais, ou até mesmo se afastando para vê-lo correr atrás. Mas, como você sabe, isso nunca funciona do jeito que deveria. É como se o movimento natural fosse bloqueado. O que acontece na mente dele, de acordo com estudos recentes, é muito mais complexo do que qualquer jogo mental. O cérebro dele está dividido entre dois desejos poderosos: o medo do comprometimento e o desejo de se conectar de forma genuína. Esse conflito é ancestral. Cientistas confirmaram que existem forças dentro do cérebro masculino que muitas vezes não são entendidas nem por ele mesmo. Ele te deseja, mas o medo de perder sua liberdade, sua autonomia, o impede de dar o passo que você espera. Ele está preso nesse dilema, e é justamente essa luta que você pode usar a seu favor. Agora, não estou falando de manipulação. Não, isso é algo bem mais profundo. Não se trata de estratégias, de controlar a situação ou de fazer joguinhos para que ele se encaixe na sua visão de futuro. O que vou te dizer é sobre uma abordagem mais sutil, mais poderosa, mais natural. Algo que envolve um despertar da sua própria essência feminina. Algo que, de maneira quase mágica, cria um campo energético ao seu redor, que faz ele se aproximar de forma irresistível. Não é sobre pressioná-lo ou forçá-lo a tomar decisões. É sobre deixar que ele veja que você é a única escolha que ele realmente tem, sem sequer perceber que está fazendo essa escolha. Sabe aquele momento em que ele se aproxima de você e os olhos dele parecem penetrar a sua alma? Não é só emoção, isso é ciência, neurociência. Quando ele está perto de você, os circuitos cerebrais dele começam a liberar substâncias como a dopamina e a oxitocina, aquelas hormonas do prazer e da conexão. O problema é que quando ele se afasta e começa a pensar sobre o futuro, o cérebro dele ativa o córtex pré-frontal, aquela parte que avalia os riscos e as consequências. E aí, o medo do compromisso, o medo de perder sua liberdade, domina. Ele fica dividido entre esses dois desejos e, quanto mais ele se afasta, mais ele se aproxima de você, emocionalmente. Você já reparou como ele parece uma pessoa diferente durante esses momentos de conexão profunda e outra completamente diferente quando se afasta? Isso não é manipulação dele, mas uma luta interna. E o que você precisa entender é que o caminho para mudar isso não está em pressioná-lo ou tentar convencê-lo de que você é a mulher da vida dele. Isso só vai fazer ele recuar ainda mais. Não. A chave está em uma abordagem diferente. Uma abordagem que respeita a sua natureza, mas também a dele. Não é sobre controlar a situação, mas permitir que a transformação aconteça naturalmente, com uma presença tão poderosa que ele não consiga mais ficar longe. Quando você consegue agir dessa forma,
você altera o campo de energia entre vocês, cria uma atração tão forte que ele não consegue resistir, e ele começa a tomar atitudes que você nunca imaginaria que tomaria. Eu sei que você já deve ter tentado outras abordagens. Discutir, mostrar que ele está te ferindo, se afastar. Mas essas atitudes não vão funcionar, porque ignoram o que está acontecendo dentro dele. O que você precisa agora é entender que essa luta interna dele, entre o explorador e o guardião, pode ser resolvida com uma abordagem mais natural, mais verdadeira. Não precisa ser um ato de manipulação, não precisa ser um ato de controle, precisa ser algo mais genuíno. Você não precisa mais tentar agradá-lo, nem controlar os seus sentimentos. O segredo está em cultivar a sua própria soberania emocional. Não se trata de ser indiferente, mas de ser verdadeiramente você mesma. Quando você se permite viver sem a necessidade de validação, quando você encontra o seu equilíbrio e se conecta com o seu propósito, você se torna irresistível, e ele perceberá isso de uma forma que não pode ser ignorada. Mas não se engane, não se trata de estratégias complexas. Tudo o que você precisa fazer é ser verdadeira consigo mesma, entender o que ele está sentindo sem julgá-lo, mas ao mesmo tempo, não permitir que a situação dite o seu valor. Quando você fizer isso, ele não só vai perceber o seu valor, mas vai começar a perceber que, mesmo sem querer, ele já está se comprometendo, e isso, minha amiga, vai transformar a dinâmica entre vocês de uma forma que ele nunca imaginou. Então, como você pode começar? Primeiro, comece a honrar sua própria verdade. Não é sobre ter um ultimato, não é sobre fazer um pedido, mas, ao ser autêntica, ao deixar claro o que você quer, sem pressões, você vai criar um campo magnético ao redor de você. Ele vai começar a perceber que o que você oferece é raro, e quando ele voltar, será com um propósito muito mais profundo. Agora, antes de seguir, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Comente abaixo a palavra renascimento. Não é uma simples palavra. Ela representa o primeiro passo para um novo ciclo. E, quando você escrever renascimento, você está dizendo ao universo que está pronta para evoluir, que está aberta para a transformação.